Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Repito, aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar da terceira e última temporada de Sky Rojo, que foi ou que foi. Enfim, eu vou chegar lá e hoje eu começo a falar tudo que eu achei dessa temporada. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curta e comenta bastante, quero saber tudo que vocês acharam dessa série. E também nos siga nas nossas redes sociais. E gente, assim, eu adorei muito essa paz temporária, sabe? Essa nova tentativa delas, sabe, de recomeçar do zero, né, já que o final da temporada anterior elas conseguiram em partes o que ela queria, o que elas queriam, né, isso foi maravilhoso, os novos relacionamentos ali, sabe, agregando literalmente a história e até dos comportamentos delas diante de tudo, sabe, de não querer contar, mas ao mesmo tempo, será que eles vão me aceitar ou não, apesar, né, de tudo que eu passei. E uma coisa muito linda que eu achei foi a nossa Gina, né, tendo esse recomeço, sabe, tendo uma pessoa boa no lado dela, cara, isso aí foi um dos maiores acertos pra mim, porque dentre todos os personagens, a única que literalmente precisava ter uma paz era a Gina. E sério, gente, quando ela conseguiu encontrar, sabe, essa coisa de ele e ela poder conversar e aquele cara, né, conseguir entender, estar ali com ela, independente dos maus bocados que ela passou no passado, pra mim foi uma coisa mais linda. As outras personagens, eu ainda tenho algumas coisinhas assim, mas assim, a Wendy, né, literalmente ali na cola, ó, você na ser minha, e né, sem precisar fazer muito esforço, foi uma coisa assim interessante, né? Apesar de eu achar ainda haver uma necessidade, pelo menos pouca, pelo menos pelo meu ponto de vista, né, conhecer um pouquinho da Valentina, né, essa antiga muda nossa Greta, que eu acho que poderia ter um negócio melhor ali para agregar coisa. A duração não favoreceu muito, mas foi interessante porque ela foi mais direta. Eu gostei muito porque essa temporada foi uma coisa muito mais conclusiva. Ela trouxe ao mesmo tempo esse negócio mais fechadinho e também algumas coisas do passado, sabe? Que faltava aquelas peças e conseguiu ligar aqui a história. Apesar de que eu achei que foi um pouquinho adiantado demais em alguns pontos, mas funcionou de certa forma. E aqui, uma coisa que me impressiona muito é a forma como elas usaram o dinheiro delas, né, de pegar ali, né, criar uma confeitaria e fazer uma lavagem de dinheiro, ou seja, ao invés de ela fugir dessa realidade que elas tinham, elas aprimoram para a nova vida delas. Eu achei interessante, eu gostei muito, apesar de ser um pouco controverso. E também assim, né? Eu acho que a partir do momento que você quer fugir para algum lugar, né, ir para longe, você literalmente vai para longe. Você não vai estar em um local tão próximo para que o seu inimigo vá até você. Isso para mim foi uma das coisas mais frustrantes e decepcionantes, porque, olha, a vontade que deu, né, de dar uns tapas nela não foi muito, porque, olha, foi demais aquilo ali, foi forçado de certa forma, mas pelo andar até que funcionou. Foi triste? Foi, mas funcionou. E uma coisa que me intriga muito é aquela grande jargão ou ditado popular, né, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aqui você vê o Moisés, sabe, trabalhando ainda com o nosso Romeu. Foi duro demais, porque na temporada anterior você tinha aquele pesar, tinha aquela consciência, né, do que é de fato aquela pessoa e o que ele estaria disposto para, né, sair daquela vida junto com o irmão, mesmo depois da morte do irmão, ele comprando aquela briga do Romeu, mesmo sabendo que tinha alguma coisa errada ainda por trás, então eu fico assim, é, por que não conta logo que você sabe, né? Já que a partir do momento que você tem uma narrativa através do olhar daquele personagem, no qual ele fala, né, que ele sabia daquilo, isso pra mim meio que foi um tanto desnecessário. Porque a partir do momento que você tem uma narrativa, ela funciona. Ela não precisa ser uma narrativa póstuma para as coisas que estão acontecendo logo no começo. Ela tem que ser uma narrativa com base naquilo, né? E não ao contrário. Isso aqui foi um pouco, sabe, um errinho de roteiro aí que foi despretensioso demais, até pra mim, porque, cara,
as outras narrativas, as outros personagens funcionavam porque é uma perspectiva que a gente sabia que eles iam sobreviver. Mas aqui a gente não tinha nenhuma ideia para onde Moisés ia. Então, poxa, por que isso? Sério, meio que não funcionou. Até pro final, onde isso é repetido, não funcionou. Eu queria que fosse algo melhor, mas enfim, né? Foi Skyrojo, né? Tem seus pesares. E por falar em Romeu, eu devo dizer que antagonista medíocre, eu juro a você. Esse personagem era pra ter morrido já há muito tempo. E os comportamentos dele não indicavam nada de um personagem que é um vilão. Ele tem uma crueldade, tem. Mas, gente, olhe o tanto de raiva que eu passei por esse personagem, o tanto de coisa que esse personagem fez, falou e aconteceu, me revoltou tanto que era pra ele ter morrido. E sabe, e o roteiro aí misturar, pegar o Moisés, ter esse peso aí de antagonista, né? E o outro carrasco ali como vilão. Mas, pô, sério, eu fico muito possesso quanto a isso, porque o personagem desnecessário. Ele tem importância, tem relevância, mas é um personagem que não faz falta. Era pra ter morrido há muito tempo e só nessa temporada que ele teve o que teve. Mas enfim, voltando aqui, eu devo dizer que um dos melhores momentos da temporada foi o que acontece entre o quarto e o quinto episódio, né? Essa perseguição em alto mar, sabe? Essa adrenalina, personagens morrendo para salvar as nossas personagens, sabe? Foi uma coisa assim muito incrível, né? Esse tiroteio, todas essas coisas. Foi assim maravilhoso. Mas o mais triste pra mim foi a morte da Gina, eu juro. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eletrizante foi os acontecimentos do começo ao fim, mas a morte dela foi o que mais me doeu. Eu não acredito que ela morreu de fato, porque ela precisava, sabe, esse grande upgrade, né? E também que o carinha lá que ela tava junto sobrevivesse também, sabe, para elas ir pro exterior, sabe, tentar uma nova vida. Porque, olha, durante os acontecimentos, a Coral era o personagem que mais merecia morrer do que ela, porque o que essa mulher me fez passar raiva de novo não tá escrito, eu juro a você, eu nunca vi um personagem ter um peso que tem e fazer tanta merda que faz quanto essa personagem. Mas diante disso, uma coisa muito interessante que eu gostei foi a introdução de um novo personagem, né, que é o David, que é um carrasco mesmo, literalmente. É um daqueles personagens que a gente olha e fala, é um obstáculo no meio do caminho delas e que elas precisam ter forças e coragem suficiente para fazer o que fazem. E olha, gente, apesar de ter uns diálogos de merda, é um cara inescrupuloso que merecia estar desde o começo da história, sabe? Para impulsionar essas garotas a fazer o que fazem. Porque, olha, eu devo dizer que, dentre todos, ele tá na lista dos melhores personagens da série. Eu tenho um negócio com vilões um pouco mais. Isso aqui foi assim, né? E uma coisa muito interessante que eu devo falar pra vocês é essa relação do Moisés com o David. Assim, eu tava jurando que ia ter um romance LGBT, um romance gay entre os dois, mas não teve, porque a tensão sexual que teve no começo com esses dois, minha irmã, minha mente foi lá em cima e não voltou até hoje. Gente, olha, é sério, se você não assistiu, assista só esse comecinho aí, você vai ver um negócio muito eletrizante. E olha que o Miguel não precisa jogar fora não, hein? Se eu tivesse uma oportunidade eu já tava em outro patamar. Mas, enfim. E continuando aqui, né, falando de outros personagens, assim, a Greta, né, que é esse novo interesse amoroso da nossa Wendy, pra mim ela só entrou na história para literalmente tomar o lugar da Gina. Só, a Gina morreu e ela entrou, agregou na história aqui e acabou. Porque, olha, a ingenuidade dela diante da situação, diante de tudo que ela tava sabendo, foi a gota d'água pra mim. E tem um momento específico até pra eu chegar lá que me deu vontade de dar um tapa na cara dela. Você, mulher, você tá sendo perseguida. Você tá, vou chegar lá ainda. Mas assim, a Wendy foi a personagem que carregou a série nas costas. Eu juro a você. Olha, conseguiu, sabe, ter um desfecho, um desenvolvimento à parte
tão gigante que se só tivesse ela, a trama ia ser muito boa, juro a você. Ela, a Greta ali e o próprio Moisés ia ser maravilhoso. E o Diego, né, que é um cantor conhecido, né? Vocês conhecem, gente, não precisa nem falar. Ele só foi um personagem que foi uma participação especial, que teve importância, mas não tanta relevância. Só foi ali uma peça crucial para o momento final da história. E foi muito bom. Assim, né? Tem um momento específico que eu acho que a série teve não sei o que foi, mas foi uma coisa um tanto. O que é isso, gente? Aquela luta, aquela apresentação entre os dois ali foi algo. Que eu não sei pra que bosta eles colocaram naquela cena, na série, porque, olha, de tudo, né, desse momento, a única coisa muito legal foi o momento nostalgia, né, onde temos o hit dos anos 2000, que foi uma coisa maravilhosa de que a gente pôde ver, mas foi isso, daí desde acontecimentos todos, mas, olha, eu devo dizer que a série tem os seus pesares mesmo, viu? Não vou citar muitos porque é difícil. Mas uma coisa que eu gostei muito do que a forma como a série abordou, né, mesmo apesar que eu acho que poderia ter um trabalho melhor, foi a questão dos transtornos mentais. A gente vê a síndrome do pânico atacando os personagens de uma forma assustadora e também que situações estressantes, né, do próprio cotidiano, do estilo de vida de cada um, acaba literalmente despertando gatilhos e podem levar a pessoa literalmente a ter pensamentos autodepreciativos, né? Como no caso na nossa coral, que teve alguns pensamentos ali que, olha, eu senti pena, mas assim, né? É tudo questão de abstinência. Tudo era mais uma questão das drogas do que a própria mente da personagem em si, né? Que era tão viciada que ela não conseguia mais diferenciar o que era síndrome do pânico, o que era literalmente uma questão, né, vicial dela ali, da situação. Até porque eu me simpatizei muito com o Moisés, ainda mais depois que a gente conhece sobre a história dele. E aqui, gente, olha, eu devo dizer que eu fiquei muito sentido, né, ainda mais porque o personagem agora é sozinho, então ele precisa de um novo recomeço, mas diante de novas descobertas e as reações que ele teve contra aquilo e a questão até do suicídio também nesse ponto, foi pra mim assim um tanto desnecessário. Não falo que teve uma importância, mas a partir do momento que você tem uma ideia, joga uma ideia, eu não sei se você poderia, né, trabalhar de uma outra forma, mas foi um pouco doloroso, né? Você vê uma pessoa que tem uma chance de fazer o certo, melhorar, e ela faz o que faz, sabe? Isso pra mim foi uma coisa a se pensar diante das situações. Eu achei muito importante a série trabalhar e ver mais a importância, né, da questão do tráfico humano e também das, né, questões de trabalho, né, que são muito complicadas e também o que gera todas as situações. Eu achei muito importante a série conseguir falar ainda mais disso, né? Mas assim, eu fiquei muito com a raiva porque ali, né, nos acontecimentos, nós temos um nosso Romeu dá uma de vilão arrependido depois de já ter matado, enterrado vivo, ter feito um pouco de almaçou na vida das pessoas. Ainda tem a brilhante ideia de chamar um padre para poder, né, confessar e, né, ter o perdão de Deus. Eu fico assim, gente, sinceramente, não sei pra quê. Sério, um personagem me revoltou tanto que me deu vontade de pegar ele e arrancar a cabeça fora, porque o personagem é ruim. E aqui tem uns momentos que eu fico muito com o pé atrás se ele é um plot ou não, já que nos acontecimentos ele não funcionaria como plot, até porque plot não precisa necessariamente estar no final de literalmente no penúltimo episódio, ele pode estar bem antes, então a forma como ele vai causar essa reviravolta é o que vai, né, movimentar aquele personagem. Mas assim, você vê essa revelação, né, de que a Ruby fala pro Moisés que
né, o Romeu matou o irmão, matou a mãe, né, e botou a culpa delas, pra mim foi uma coisa assim desnecessária, até porque a gente já tinha ouvido essa narração no começo, então não tinha um porquê, né, tá repetindo de novo. Ou seja, se é uma coisa importante, uma revelação importante, você não bota na narrativa inicial, você deixa pro final literalmente e agrega mais essa questão da questão mental dos personagens. Por quê? Eu realmente não entendi. Porque era pra ser um plot maravilhoso e no fim não foi. É sério. Eu acho que foi uma coisa muito ruim do roteiro. E até porque esse roteiro é só Jesus na causa. Porque tem cada uma que, olha, eu não sei como Sky Rojo durou tanto. Porque tem algumas coisas ali que tá difícil. Mas por que eu falo isso? Porque a gente tem um bebê no meio do fogo cruzado, onde uma bala vai pegar e atingir aquela criança. E aquelas mulheres fizeram quase um bichinho de boneco, porque o que elas carregavam ele pra cima, pra baixo, do lado pro outro, não sei como aquele bicho sobreviveu. Mas assim, eu gostei muito de ter sobrevivido, mas olha, foi a sensação de dar agonia, viu? Foi esse momento de deu agonia mesmo. Mas assim, partindo dos momentos finais, tem um momento que me revolta muito quando a gente fala disso, é quando a nossa Wade dá um tiro no pé do nosso David, né? E consegue, né, calar aquele bichão ali, que foi a coisa mais satisfatória que eu já vi. Mas aqui, seguindo os acontecimentos, eu fiquei muito com vontade de dar um tapa na cara da nossa Greta, porque o que ela fala depois dessa situação de que não precisava, né, ter sangue frio e atirado no pé daquela pessoa, eu me deu vontade de dar um surro nela, porque assim, gente, a gente tá há 3 temporadas, elas comendo um pouco de erva vassoura, tentando sobreviver a todo custo, e vem uma Neandertal, quase na última temporada, falar assim, não precisava disso. Gente, foi uma coisa tão ruim, me deu vontade de... Olha, muitos momentos, pensamentos ruins surgiram para esse momento. Mas assim, o plano da nossa Wendy para pegar os 2 carrascos ali da série, para mim foi uma das coisas mais brilhantes. Sabe, pegar, jogar gasolina e queimar eles vivos. Eu tenho um certo quê, né? Até porque queimar a pessoa viva deve ser as piores sensações do mundo, mas diante do que a gente vê na série, foi uma das coisas mais maravilhosas, sério. Essa emboscada foi genial. Mas o ponto alto pra mim foi o final, literalmente, né? Esse confronto final entre os personagens ali, onde literalmente elas conseguem, né, ali fugir da o que o nosso Romeu merece, sabe? Fazendo ali uma conversa com os seguranças que também eram reféns da situação, e os seguranças literalmente partindo, ó, vai aí, estamos aí, vamos que vamos. Mas assim, elas fazendo ele pagar pelo próprio veneno, né, que é ser enterrado vivo, ainda mais numa tubulação, pra mim foi uma das coisas mais satisfatórias. Não digo que foi certo, mas foi muito satisfatório. Seguido dessa grande explosão, sabe, dessa caminhada deles, cara, foi satisfatório e emocionante. Eu não tenho muito do que falar do Sky Rouge, apesar de ter muitos percalços, mas esse momento valeu pela série inteira, de certa forma. Eu fiquei muito emocionado porque, cara, elas estavam livres, finalmente livres daquele carrasco e podendo seguir sua própria vida. E, cara, você vê elas comemorando, sabe? A criança do menino ali, elas realmente podendo começar em paz uma nova vida, né? Apesar de a Gina fazer falta, mas foi uma das coisas mais primorosas para mim. Foi um final muito fechado, adorei muito, apesar de que eu ficar sempre com o pé atrás da questão da duração, mas funcionou muito bem. E essa despedida do Moisés com a coral, assim, eu queria literalmente que eles pudessem ter a oportunidade, mas pelo a conversa delas eu achei que foi muito importante, eles cada um seguindo no ponto separado, e foi muito bonito. E elas, sabe, partindo para uma nova fronteira, né, como faz parte da música ali final,
Ai, gente, só engrandecer ainda mais o que a série foi e as mensagens que ela deixa pra gente, né? Questão de reflexão, confiança, né? Tá sempre com o pé atrás nas falas e conversas e também promessas tão bem faladas, caprichadas, né? Então eu gostei muito disso. E assim, gente, apesar dos altos e baixos, a série é uma série que vale muito a pena assistir. Você passa raiva? Passa, mas depois você acaba se acostumando e só quer que elas literalmente tenham o final que elas têm. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de mais notificações para receber mais conteúdos. Curta e comenta bastante, quero saber muito o que vocês acharam. E também nos sigam nas nossas redes sociais. E até a próxima, gente. Tchau!